Bom dia a todos, professor Gustavo que está falando. Espero que todos estejam bem em suas casas, se cuidando de seus familiares, estudando, para que nós possamos aí, da melhor maneira possível, passar aí por esse momento turbulento aí que o mundo inteiro está passando e o mais breve possível aí, se Deus quiser, estarmos voltando aí a nossa rotina aí, nossa vida aí normalmente. Hoje a aula é sobre a obturação dos canais radiculares, onde nós dividimos essa aula em duas partes. Essa primeira parte mais uma parte teórica, onde a gente vai falar para vocês sobre definições, objetivos, materiais, etc. E numa segunda parte, onde a gente vai estar passando um vídeo para vocês especificamente sobre a técnica de obturação dos canais radiculares que é preconizada na UNIRP, para a gente tentar da melhor maneira possível aí chegar o mais próximo aí do que nós faríamos aí na faculdade, tá certo? Então, assim, seguindo, dando início aí à aula de hoje e seguindo o que a professora Angélica, a professora Fernanda falaram anteriormente, a endodontia laboratorial, tanto a 1 que vocês fizeram no semestre passado, quanto a 2 que é a que nós estamos agora, ela é uma sequência de todo o tratamento endodôntico com, com a mescla aí de aulas teóricas e aulas práticas, onde vocês puderam aí e estão praticando em manequim todas as fases do tratamento endodôntico, desde a sua abertura coronária, odontometria, preparo biomecânico, a desinfecção, aquele protocolo EasyClean, essa desinfecção do sistema de canais radiculares, as indicações e quando a gente deve colocar o curativo de demora e até nós chegarmos à sua finalização, que é a obturação, o vedamento, o fechamento desse sistema aí de canais radiculares. Beleza? E a obturação dos canais radiculares nada mais é que o retrato da endodontia. Nada mais é do que vocês aí, meninas e meninas, olham a foto aí no Instagram, no Facebook de algum menino, de alguma menina e, nossa, esse é bonito, hein? Ah, esse aqui não dá não, é muito feio. Nada mais é do que o retrato da endodontia, é onde a gente, através aí da radiografia, que nós vamos analisar se todas as fases desse tratamento foram bem executadas, foram bem feitas e se esse tratamento está caminhando por um sucesso. Por que está caminhando por um sucesso? Porque a gente, antes de considerar um tratamento como sucesso ou um sucesso endodôntico, nós devemos realizar uma coisa chamada preservação. O que é isso? Nada mais é do que um acompanhamento desse tratamento, desse paciente, por no mínimo um ano, tá certo? Mas como que a gente faz esse acompanhamento? A gente faz esse acompanhamento pós finalização do tratamento, a gente
marca o paciente periodicamente a cada 3, 6 meses, onde a gente realiza uma radiografia do tratamento que foi realizado e a gente vai comparando desde a sua finalização, 3 ou 6 meses depois, até chegar em um ano, sendo que não haja nenhuma modificação, e aí sim a gente pode considerar, aí sim a gente pode considerar esse dente aí, esse tratamento endodôntico como um sucesso, tá certo? Então é muito importante aí, sei que é muito difícil, tá? Porque a gente vê aqui no consultório, o paciente está sem dor, o paciente não tem nenhuma sintomatologia, tá tudo normal. Dificilmente são poucos os pacientes que faz esse acompanhamento, essa preservação, mas é de extrema necessidade esse acompanhamento, não é, terminei o tratamento endodôntico, fiz lá a radiografia, pô, ficou jóia, obturação bem feita, preparo bem feito, sucesso. Não, a gente deve aí acompanhar, fazer essa preservação aí desse caso aí por no mínimo um ano, aí sim, sem nenhum tipo de alteração, aí sim a gente pode estar considerando aí esse tratamento endodôntico como sucesso. Tranquilo? A definição da obturação dos canais radiculares, como vocês podem ver aí, nada mais é do que um preenchimento completo do espaço criado com a remoção da polpa e o preparo biomecânico, com materiais que nós vamos falar mais para frente, que tenha propriedades físicas e biológicas apropriadas para um selamento hermético, tá? Nada mais é do que, como eu falei anteriormente, todo aquele espaço criado com a remoção da polpa, do preparo biomecânico, a gente vedar aí, a gente fechar com materiais que vocês vão ver a seguir, que sejam aí, que tenham propriedades físicas e biológicas para a gente ter um selamento aí quase perfeito aí desses canais radiculares, beleza? Então essa obturação aí consiste num selamento tridimensional. O que quer dizer isso? Selar o dente por completo, ter um selamento aí em todas as dimensões, tentando aí bloquear todas as comunicações coronárias, apicais e laterais entre a cavidade pulpar e o periodonto. Selar aí o dente aí por completo, tá certo? O confinamento nada mais é do que aquilo que a gente está fazendo agora, entendeu? Todo mundo aí dentro de casa, sem contato com o meio externo, e nada mais é do que na obturação aí esse confinamento é a gente isolar o meio interno, que é o canal radicular, do meio externo, que seria aí os, os tecidos periapicais, a cavidade bucal aí, tá certo? Ocupação de espaço, nada mais é do que não pode haver nenhum tipo de espaço, nenhum tipo de falha nessa obturação. Recentemente vocês tiveram aí a parte prática de curativo de demora com a pasta de hidróxido de cálcio, onde vocês introduziam a pasta ou o tracal aí dentro do canal radicular e faziam a tomada radiográfica para ver
para ver se não tinha nenhum tipo de falha, nenhum tipo de bolha. Então, na obturação, a ideia é mais ou menos a mesma. Você ocupar por completo aí todo o espaço do sistema de canais radiculares. Para quê? Para não dar chance aí da sobrevivência ou da, da, da como é que fala? É, não dar chance aí para esses micro-organismos aí se proliferarem, o que pode dar um insucesso aí no tratamento endodôntico, tá certo? Antisepsia, que nada mais é que as condições de reparo, um reparo biológico, tá certo? E que não lesem os tecidos periapicais. Então, a gente tem que usar, como falado no slide anterior, materiais que tenham propriedades físicas e biológicas, no caso da antisepsia, biológicas aí, que te, te, te dá uma condição de reparo sem que lese os tecidos periapicais. Beleza? Quais os objetivos do, da obturação dos canais radiculares? Impedir que as bactérias lesem os tecidos periapicais, anular os espaços vazios, proporcionar condições para que ocorra o processo de reparo e estimular a ocorrência da obturação biológica. Nós vamos falar aí nos slides a seguir o que é cada um. Então aí o primeiro objetivo, impedir que as bactérias lesem os tecidos periapicais. Então a gente faz aí um preenchimento aí por completo aí tridimensional do sistema do canais radiculares, sem que não haja nenhum tipo de falha, tá certo? Para que essas bactérias ou micro-organismos aí lesem os tecidos periapicais e induzindo aí um insucesso no tratamento endodôntico. Anular os espaços vazios. Notem aí na primeira imagem radiográfica que existem falhas na obturação aí, muitos espaços, e na segunda imagem aí vocês notam que também esses espaços aí podem ser uma um prato cheio aí para que essas bactérias aí se proliferem aí e causam insucesso no tratamento endodôntico, certo? Proporcionar condições para que ocorra o processo de reparo, tá? Olham nessa primeira imagem aí radiográfica um canal radicular contaminado, com uma lesão aí periapical, tá? E utilizando aí materiais que tenham propriedades físicas e biológicas aí apropriadas com bom selamento, ó. Notem já diferente do slide anterior, todo o canal já preenchido ali, você vê que todo radiopaco ali, sem nenhum tipo de falha. Então assim você vê que já está ocorrendo ali um raio-x de preservação, de acompanhamento, ó, de 6 meses, e vocês já começam a ver aí da primeira imagem radiográfica ali que nós já estamos conseguindo ali esse
esse processo aí de reparo aí, tá certo? E estimular a ocorrência da obturação biológica. O que a gente espera com isso? A formação da lâmina dura, tá certo? Que já que a lâmina dura aí, ela é vista como um sinal de periodonto saudável, e a lâmina dura juntamente com o ligamento periodontal desempenha um papel aí importantíssimo aí na remodelação óssea. Então a gente busca aí, tem como objetivo aí, esse último objetivo aí da obturação dos canais radiculares, estimular a, a ocorrência aí da obturação biológica. Aqui nós vamos mostrar aí um corte histológico aí para vocês, mostrando aqui uma preenchimento aí de toda a extensão do canal radicular, sem que esse material aí lesem esses tecidos aí e não interfira aí nesse processo de reparo aí, nessa obturação biológica aí que é um dos nossos objetivos aí para que tenhamos sucesso no tratamento endodôntico. Beleza? Tranquilo? Só mostrando aí a formação da lâmina dura. Show! Agora vamos entrar aí na parte dos materiais obturadores. Os materiais que nós vamos estar utilizando aí para a gente conseguir fazer a obturação dos canais radiculares. Nós vamos dividir esses materiais em sólidos ou pastosos, em dois tipos, tá? Primeiro, nós vamos falar dos materiais obturadores sólidos, que são os cones de gutta-percha. Gutta-percha nada mais é do que uma substância vegetal que é extraída sob a forma de látex de algumas espécies de árvores. Praticamente 99,9% aí de todas as técnicas de obturação se utilizam os cones de gutta-percha, tá? Por eles terem propriedades que nós vamos falar a seguir aí, ser de fácil manipulação, fácil de trabalhar com esse material. Vocês nunca trabalharam, mas vocês vão ter a oportunidade aí de estar fazendo aí em laboratório esse contato com as gutta-percha, e ele tem uma boa biocompatibilidade aí com os tecidos periapicais. E dentro desses materiais sólidos aí, os cones de gutta-percha, nós vamos dividir os cones de gutta-percha em dois tipos principais, tá? Que são primeira, segunda e terceira série. Quando a gente estiver falando de instrumentação manual de Carey Hedstrom, que não é o caso de vocês, tá? Mas vocês precisam saber isso. Esses cones de gutta-percha de primeira e segunda série, eles seguem a mesma padronização ISO, tá? Então, primeira série de 15 a 40, segunda série de 45 a 80 e terceira série de 90 a 140, tá certo? Mas isso é para quando a gente for trabalhar com técnicas de instrumentação de Carey Hedstrom, que não é o caso de vocês, mas vocês precisam estar sabendo que existem esses cones aí de primeira e segunda e terceira série, tá certo? E os cones
de os cones da ProDesign manual, que seguem o que? O mesmo tipo da, da Lima ProDesign manual que vocês estarem utilizando por último no preparo biomecânico, ou seja, o mesmo, a mesma lima memória ou de diâmetro cirúrgico 2506, que é para dentes posteriores, 3505 e 4005, que são para dentes anteriores, existem cones do mesmo tipo e do mesmo taper que as limas ProDesign, que são chamados também de principais, tá certo? Então, mais para frente aí na técnica, vocês vão estar vendo aí com mais clareza esses cones, mas só para vocês estarem aí já sabendo dos tipos principais aí que existem, tá certo? Como eu já falei anteriormente, primeira e segunda série vocês precisam saber que existem, tá? Mas é uma instrumentação de Cary e Hedstrom que vocês não aprenderam, que era até a turma passada, vocês já não aprenderam mais, vocês já são da técnica ProDesign manual, tá? Então para vocês aí servem só os cones principais aí que a gente fez aí na empresa Tanari, especificamente para endodontia da Unirp, tá? Somente os cones 2506, 3505 e o 4005, que é para instrumentação da ProDesign manual, tá certo? E os segundo tipos de cones são os chamados de secundários, tá? Que eles são subdivididos em R7 ou B7, tá? Que o R quer dizer que ele é rosa e o B que ele é branco, tá? É só essa diferença, tá? E R7 ou B7, vocês também, algum de vocês podem ter aí na caixinha com a nomenclatura de extra fine ou extra fino, tá certo? Também corresponde aí ao R7 ou B7, que são os cones secundários aí mais finos, tá certo? Depois vocês vão ver aí mais para frente quais, em que momento a gente utiliza esses cones secundários. E cones principais. Como que a gente vai fazer? Quantos nós vamos utilizar? Qual que a gente vai utilizar primeiro? Qual que a gente vai utilizar depois? Cone principal, tá? Nós vamos que são os de acordo com a última lima que você instrumentou, que fez o preparo biomecânico no canal radicular, tá certo? Ou a sua lima memória ou a lima de diâmetro cirúrgico, seja ela 2506, que são para dentes posteriores, 3505 ou a 4005. Esse cone principal, nós vamos utilizar um cone de gutta-percha em cada canal, certo? Ficou bem claro isso? Então, repetindo, cones principais, nós vamos utilizar um em cada canal, de acordo com a lima memória ou lima de diâmetro cirúrgico, que é a última lima que você fez o preparo biomecânico do seu canal radicular. Pode ser a 2506, olhem ali na imagem que tem o cone do mesmo tipo, do mesmo taper da 2506, ali dois
dois armazenamentos ali de cones de 2506, que são para dentes posteriores, dois cones, dois compartimentos ali da 3505 e da 4005, que são para dentes anteriores. Ficou claro isso? E os cones secundários, seja o R7 ou B7 ou Extra Fine, ou R8, B8 ou Fine Fine, tá? Quantos forem necessários, tá certo? Então nós vamos utilizar, fez o preparo biomecânico, fez a desinfecção, tá pronto para obturar, você vai escolher um cone principal, tá? De acordo com a sua lima memória ou diâmetro cirúrgico, tá certo? E um cone secundário, ou R7, B7 ou Extra Fine, que são indicados quando a lima memória for da 2506, que são para canais menos amplos, correto? Ou o R8, B8 ou Fine Fine, que são indicados para canais mais amplos, para dentes anteriores, onde sua lima memória ou diâmetro cirúrgico foi a 3505 ou a 4005, tá certo? Ficou bem claro que você utiliza somente um cone principal e secundário. Quando for a 2506 para dentes posteriores, o R7, B7 ou Extra Fine, e quando for para dentes anteriores, o R8, B8 ou Fine Fine, quando a sua lima memória ou diâmetro cirúrgico for a 3505 ou a 4005, certo? Não vai misturar os cones secundários, tá certo? Acho que ficou bem claro a indicação para cada um deles, tá certo? Quantos forem necessários, o que isso quer dizer? Quantos forem necessários para a gente conseguir preencher todo o canal radicular, tá certo? Então, sem que haja nenhum tipo de espaço, pode ser um, pode ser dois, pode ser três, pode ser 10, quantos forem necessários, tá certo? Principal, somente um, e secundário, quantos forem necessários para a gente preencher o canal radicular, beleza? Agora vamos falar aí dos componentes dos cones de gutta-percha. Pigmento, que é o que vai dar a coloração, seja ela rosa ou branca, tá? Os cones principais sempre vai ter a coloração rosa, tá? E com uma marcação na sua extremidade ali, de acordo com o tip do cone, tá certo? Seguindo aquele padrão ISO, beleza? E na coloração branca ali também pode ter somente nos cones secundários. Rosa sempre nos principais e nos secundários pode ser rosa ou branco. O hidroxitolueno butilato, que é o antioxidante, tá certo? Para não haver esse escurecimento aí da estrutura dental, tá certo? Óxido de zinco, que é o que vai dar corpo, rigidez e radiopacidade para a gente conseguir enxergar esse cone de gutta-percha na radiografia periapical. O talco, que facilita aí a fabricação, a inserção aí do cone de gutta-percha no canal radicular. Sulfato de bário, que vai dar também a radiopacidade do cone de gutta-percha.
E a gutapercha, propriamente, que nós já falamos anteriormente, que é extraída lá das árvores, de algumas espécies de árvores, em forma de látex, tá certo? Então esses são os componentes aí dos cones de gutapercha. As vantagens para a gente estar utilizando esses cones de gutapercha aí, como eu falei, em praticamente aí 99,9% aí das técnicas de obturação utiliza os cones de gutapercha, é devida à sua boa adaptação às paredes dos canais radiculares, boa tolerância tecidual, radiopacidade, que é muito importante para a gente enxergar esse cone aí dentro do canal, facilidade de remoção quando for necessário, em caso de retratamento, vocês vão ver isso lá na clínica integrada, mas o cone de gutapercha, em caso de insucesso, ele é teoricamente fácil de remover e serve como um guia aí de toda a extensão do canal radicular, por isso ele é utilizado aí em 99,9% aí das técnicas de obturação. As desvantagens, que é a falta de rigidez, tá? E a falta de adesividade, tá certo? O que isso quer dizer? Que, já adiantando para vocês, não é somente com o cone de gutapercha que a gente faz a obturação. Ele não tem essa adesividade aí para a gente preencher aí, vedar todo esse canal radicular. Então sempre o cone de gutapercha ele vai ser acompanhado de um cimento obturador, que nós vamos falar mais à frente aí, que são os materiais pastosos, tá certo? Muito cuidado, tá? Para vocês armazenarem, guardarem esses cones de gutapercha, tá? Evitem colocar em carro, em lugar que não é bem arejado, em lugar que é exposto ao sol, porque ele vai ocorrer um processo que é chamado de fendilhamento. O que é isso? Esse cone de gutapercha ele fica duro, tá? E toda vez que você toca nele com uma pinça, com qualquer tipo de instrumental, ele fratura, ele quebra, tá? Ele fica duro e a hora que você encosta nele, ele se desmancha ali, ele quebra. Esse é o processo de fendilhamento que a gente chama. Se ocorrer isso, pode jogar a caixinha lá de cone de guta fora e comprar outra, porque a hora que você tentar introduzir esse cone aí dentro do canal, ele vai quebrar e isso pode dar bolha, falha, aí é difícil de remover. Então ocorreu isso daí, pode jogar fora e comprar um novo. Então por isso sempre conserva em local bem arejado aí, para que não ocorra esse processo aí de fendilhamento aí, que você vai perder a caixinha de cone aí de gutapercha. Agora vamos falar aí para vocês dos materiais obturadores pastosos, tá? Que são as pastas e os cimentos, mas já adianto para vocês que as pastas não são utilizadas para para a obturação dos canais radiculares, porque as pastas não tomam presa, tá? Eu só coloquei aqui nessa aula hoje porque muitos de vocês na aula de curativo de demora perguntando para nós professores se a pasta de hidróxido de cálcio era a finalização do tratamento, tá? Era a obturação. Não, de nenhuma forma você vai obturar um canal, finalizar um tratamento endodôntico com pasta
seja ela de qual for, pasta de hidroxicálcio, pasta de Guedes Pinto, seja qual ela for. Por quê? Porque essa pasta não toma presa, tá? Então, o que nós vamos utilizar de material obturador para fazer a obturação dos canais radiculares são os cimentos, que aí sim eles tomam presa e têm todas aquelas propriedades físicas e biológicas para vedar hermeticamente o canal radicular. Então, só passando aqui para vocês que as pastas de hidróxido de cálcio, seja o Ultracal, o Calen com PMCC, que é a pasta de hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol canforado, a pasta que vocês tiveram contato na aula de laboratório passada, que é a que nós preconizamos na Unip, que é o hidróxido de cálcio PA, o propilenoglicol e o iodoforma, seja qual ela for, vocês nunca vão utilizar essas pastas, seja ela qual for, para fazer a obturação dos canais radiculares. Por quê? Elas são solúveis aos fluidos corpóreos. O que são os fluidos corpóreos? Sangue, saliva, secreções. Então, em contato com qualquer tipo desses fluidos, ela dissolve, tá? Não proporciona um bom vedamento hermético, então ela não vai preencher, não vai dar aquele vedamento tridimensional, não vai preencher ali todo o canal radicular e o principal, não oferecem propriedades físicas que um material obturador oferece. Então, todas essas pastas aí, seja ela qual for, nós vamos utilizar pura e simplesmente para curativo de demora e não para a obturação dos canais articulares. Ficou bem claro isso? Muitos de vocês perguntaram para nós, professores, na aula laboratorial passada, e então por isso que eu coloquei aqui na aula para ficar bem claro que pasta, seja ela qual for, não deve ser utilizada como um cimento obturador e sim como curativo de demora. Beleza? Agora nós vamos falar especificamente dos materiais pastosos dos cimentos endodônticos. Esses cimentos endodônticos, eles são essenciais, pois são eles que, pela capacidade de adaptação às paredes do canal radicular e penetração nas ramificações, permite que o selamento se aproxime do ideal. Então, como eu falei ali, em uma das desvantagens do cone de Guttapercha, que era a falta de adesividade. Então, o cimento endodôntico ele é essencial na obturação dos canais radiculares, tá certo? Então, são eles que vão proporcionar aí essa adaptação às paredes do canal radicular, preenchendo ramificações, todo o sistema de canais radiculares, para que a gente aí sim, com o cone de Guttapercha, que é um material sólido, e o cimento endodôntico, que é um material obturador pastoso, a gente consiga aí esse selamento hermético aí, tridimensional dos sistemas de canais radiculares. O cimento endodôntico ou cimento obturador, vocês vão ver aí que existem diversas cimentos, diversas marcas, diversos materiais, cimentos à base de muitos materiais, e há uma grande divergência aí de opiniões. Se você pegar aí
10 profissionais aí que realizam endodontia no seu consultório, você vai ver aí, pode ter que dois, três utilizem o mesmo, um utiliza o outro, cinco utiliza o mesmo, mas você nunca vai encontrar aí 10 profissionais que utilizam o mesmo material, o cimento obturador ou endodôntico. Eu posso falar aí por mim, tá? Que na minha graduação eu trabalhei com cimento obturador X, tá? Na minha especialização eu trabalhei com outro tipo de cimento, um cimento endodôntico Y, e aqui na faculdade, na graduação de vocês, a gente trabalha com outro tipo de cimento, um cimento Z aí, tá? Então, assim, você vê que em cada lugar aí, cada escola tem uma filosofia e acredita, obviamente, baseado cientificamente, num cimento obturador, num cimento endodôntico que dá certo para ele, que tem resultado satisfatório, que tem resultados de sucesso. Então, assim, é difícil a gente chegar aqui para vocês que estão iniciando na endodontia e cravar que somente um cimento endodôntico, um cimento obturador é o correto, é o único que vai dar sucesso, é o único que vocês podem fazer, tá? Vocês vão ver que nós vamos passar praticamente aí todos os cimentos endodônticos aí que são mais popularmente aí conhecidos e comercializados e, e o qual que vai ser a nossa escolha aí, obviamente, como eu falei anteriormente, baseado cientificamente, tá certo? Vocês vão ver que até o, o semestre passado nós adotávamos um tipo de cimento, agora nós já passamos a adotar um, um novo cimento endodôntico, um novo cimento obturador aí, porque acho que no mundo e na odontologia tudo vai melhorando, tudo vai se modificando e a gente tem que estar, a função aí do professor é sempre estar estudando, vendo tudo aquilo que há de mais atual aí para estar passando para vocês, tá certo? O que a gente pode passar para vocês aí é sempre procurar um cimento endodôntico que tenha boas propriedades físicas e boas propriedades biológicas, tá certo? O que são essas propriedades físicas? Boa radiopacidade, tá certo? Um bom escoamento, tá? Ele escoar ali, ele penetrar naquelas ramificações, preencher todo o sistema de canais radiculares, promover um bom selamento marginal, tá? Ser insolúvel aos fluidos corpóreos, tá? Por isso também que a pasta de hidróxido de cálcio não pode ser utilizada como cimento obturador, tá certo? Que tenha um bom tempo de trabalho, tá certo? Tenha viscosidade e aderência, tá certo? E não manchar as estruturas dentais. Isso é muito importante, tá? Para que
aquela velha história que tratamento endodôntico escurece dente, isso é mentira, tá? Ou o cimento endodôntico que o profissional usou não tem essa propriedade física legal, ou vocês vão ver lá na segunda parte da aula que o dentista e o profissional não teve o capricho de limpar toda toda esse cimento endodôntico aí, então são isso que causam o manchamento ou escurecimento aí das estruturas dentais. Que fique bem claro, tratamento endodôntico não escurece coroa dental, tá certo? E propriedades biológicas, que são, então assim, propriedades biológicas sempre que que estimulem aí o processo de reparo, como eu falei anteriormente, a formação da laminadura aí, é, repetindo aí a imagem daquele corte histológico, tá certo? Agora, pessoal, nós vamos passar aí para vocês aí a variedade de cimentos endodônticos aí vocês podem encontrar aí no mercado, sempre baseado aí cientificamente, mostrando suas qualidades, defeitos, vantagens e desvantagens, tá certo? Nós vamos passar para vocês os cimentos endodônticos à base de óxido de zinco eugenol, à base de ionômero de vidro, à base de hidróxido de cálcio, à base de resinas plásticas e os biocerâmicos que hoje na endodontia atual aí são os cimentos endodônticos mais modernos aí da, da atualidade. Então, começando pelos cimentos à base de óxido de zinco eugenol, tá? Todos esses aí da imagem são comercializados, são à base de óxido de zinco eugenol, tá? O que eu falei anteriormente, que eu usava na graduação, é esse segundo aí, vermelhinho e branco, chamado de Endofil, tá? Eles apresentam citotoxicidade, tá? Por causa do eugenol, então não é muito aconselhável estar utilizando esses cimentos à base de óxido de zinco eugenol. Ele não produz uma boa adesão às paredes dos canais radiculares, tem um menor escoamento, tá? Então não tem uma propriedade física aí de adesividade, de escoamento boa, tá? E ele produz uma maior resposta inflamatória. Então, tudo aquilo que a gente procura num, num cimento obturador, que é aquele que tenha propriedades físicas e biológicas boas, o cimento à base de óxido de zinco eugenol, e mais popular aí é o Endofil. Propriedades físicas de adesão e escoamento já diz ali que não são boas, e propriedades biológicas que ele tem uma maior resposta inflamatória aí nos tecidos periapicais. Então, no nosso modo de ver aí, como eu falei, sempre baseado em estudos, esses cimentos à base de óxido de zinco eugenol, eles são contraindicados, beleza? Os cimentos à base de ionômero de vidro, tá? Esse Ketac-Endo aí, que é o nome comercial aí desse cimento à base de ionômero de vidro. Ele tem propriedades benéficas, vocês aí
estão cansados de saber aí que as propriedades do ionômero de vidro são ótimas, tá? Só que é um cimento endodôntico que sempre tem um ponto de interrogação. Não existem muitos estudos da sua capacidade seladora, atividade antimicrobiana, então suas propriedades físicas e biológicas sempre tem um ponto de interrogação. E o principal, esse cimento de ionômero de vidro no Brasil, ele não é disponível comercialmente. Então, não temos nada mais a falar do que somente isso, tá? Tem propriedades benéficas, ótimo. Capacidade seladora, que é uma propriedade física, atividade antimicrobiana, que é uma capacidade, uma propriedade aí biológica, tudo ponto de interrogação. Então a gente não pode ficar na dúvida se esse cimento é bom ou não. E o principal aí que a gente não consegue comprar, não é disponível comercialmente. Então, também, ao nosso modo de ver aí, ele é contraindicado para a gente estar utilizando aí como um cimento obturador. Os cimentos à base de hidróxido de cálcio têm uma boa radiopacidade, uma boa adesão, um alto escoamento, baixa solubilidade, então é um material aí, um cimento que tem boas propriedades físicas. E se falando aí em hidróxido de cálcio, já que ele é a base de hidróxido de cálcio, com certeza aí ele tem propriedades biológicas aí excelente. Então é um cimento aí, o Sealer 26 é o mais popular aí, tá? Mas existem outros aí que vocês podem ver no slide anterior. Mas então os cimentos à base de hidróxido de cálcio aí são cimentos que são indicados aí por possuir boas propriedades físicas e biológicas para a gente estar utilizando como um cimento obturador. Cimentos à base de resinas plásticas, tá? O mais popular aí é o H Plus da Dentsply, tá? Esse roxinho e branco aí. Ele tem boas propriedades físicas, adesividade, as paredes dos canais radiculares, radiopacidade, boa capacidade de selamento e um alto escoamento aí nas ramificações, nesse sistema de canais radiculares aí, tá certo? E também excelentes propriedades físicas que eu acabei de citar e também biológicas. Então, baseado aí em estudos, é um cimento aí que é indicado também para a gente estar utilizando como material obturador aí, como um cimento obturador aí na obturação dos canais radiculares, tá certo? E como eu falei anteriormente, os cimentos biocerâmicos, que hoje são os mais atuais aí, o cimento endodôntico aí de escolha da, da maioria dos endodontistas aí, do pessoal que trabalha clinicamente com endodontia, tá? São hoje, se você falar em cimento obturador, o top aí, hoje considerado o melhor, são os cimentos biocerâmicos, tá? Por eles serem biocompatível aí com os tecidos periapicais, na sua reação de presa aí à produção de hidroxiapatita, o que melhora o vedamento, tem um belo do escoamento, vocês vão ver aí
num vídeo que a gente preparou para vocês, tá? Então, assim, se falando em top hoje, excelência aí em material obturador, você fala em cimento biocerâmico, tá? Essa é a forma de apresentação do cimento biocerâmico, tá? Ela é uma seringa mais ou menos igual o Tracal, tá? Que ele também tem sua ponta injetora aí. Você vê na imagem de baixo aí aquela pontinha laranja, tá certo? Onde com uma pasta de hidróxido de cálcio, o cimento biocerâmico ele já vem pronto. Você só adapta essa ponteira e já leva ela dentro do canal radicular, igual no vídeo que a gente vai mostrar a seguir. Antes de mostrar o vídeo, a única desvantagem aí que a gente vê é no custo, tá? Por ser hoje aí um cimento top, ele tem um custo elevado, então hoje assim a única desvantagem aí seria o alto custo, tá certo? Então vamos ver o videozinho aí a seguir. Então, assim, é um excelente material obturador. Eu não sei se vocês conseguiram escutar minha voz por causa do som do vídeo, mas vou repetir o que eu falei aqui durante o vídeo. Vocês verem que ele já leva a seringa ali já acoplada à ponta, aquela pontinha laranja, tá? A ponta é bem fininha, então ele introduz ali bem ali em terço médio, quase apical ali do canal radicular. Notem que é um segundo premolar superior, tá certo? Ele introduz no canal vestibular, e como esse cimento aí tem uma boas propriedades físicas, de escoamento, você vê que ele, obviamente, que no segundo premolar superior, nesse caso aí são dois canais com um forame só, então eles se comunicam em algum terço do canal, por isso que quando ele introduz ali no canal vestibular, há esse preenchimento aí no canal lingual ou palatino, tá? Se fosse, por exemplo, num dente primeiro premolar superior que tem duas raízes distintas, isso não ocorreria, tá? Para ficar bem claro isso, mas só ocorre aí, mesmo tendo essa comunicação aí, porque o cimento aí tem uma boa propriedade física aí de escoamento aí, por isso que praticamente aí introduzindo em um canal aí, ele acaba escoando aí nos dois canais aí, então há um belo de um preenchimento aí, um escoamento aí em ramificações. Então, assim, esse cimento endodôntico aí é fantástico. Mas, como eu falei, a única desvantagem dele é o alto custo, tá? Ele custa aí de 3 a 4 vezes mais caro do que a gente preconiza aí na faculdade, o que acaba sendo inviável financeiramente, tá certo?
só para ficar bem claro, essa imagem aí bem próxima aí é com a utilização de microscópio, tá bom? Então nós falamos aí de cimentos bons, de cimentos que não são comercializados, de cimentos que não têm aí boas propriedades, tá? De cimentos que têm boas propriedades físicas e biológicas. Então, qual que será a nossa escolha aí? Qual que é o que nós preconizamos aí de cimento obturador aí na Unirp, tá? Como eu falei para vocês, nas turmas passadas a gente utilizava um cimento obturador e a partir desse semestre aí nós passamos a estar utilizando um outro tipo de cimento obturador muito mais atual, muito melhor, com propriedades mais avançadas, tá? Então, assim, primeiramente eu vou passar para vocês o Sealer 26, tá? Esse daqui era o que nós utilizávamos até o semestre passado, tá? Então, esse cimento Sealer 26, que é a base de hidróxido de cálcio, é o que nós utilizávamos até o semestre passado, tá? Então, nós vamos passar para vocês aqui só algumas formas de apresentação, algumas propriedades deles, formas de espatulação, proporção, e só para vocês terem consciência, como vocês viram nos slides anteriores, é um bom cimento que tem boa propriedade física e biológica, tá? Mas é um cimento que a gente parou de utilizar, tá? Repetindo, é um bom cimento, mas nós paramos de utilizar e agora nós estamos utilizando um cimento mais atual que nós vamos falar um pouquinho mais a seguir. A sua forma de apresentação é pó e resina epóxia, tá? A proporção é de 2:1 ou 3:1, tá? 2 de pó e 1 de resina para dentes anteriores e 3 de pó e 1 de resina para dentes posteriores ou dente bi e tri-radiculares, tá? Então, 2:1 para dentes unirradiculares ou dentes anteriores, na sua maioria, ou 3:1 em dentes bi e tri-radiculares ou dentes posteriores, tá certo? A forma de espatulação sempre aí incorporando o pó e a resina, sempre dando uma consistência de formato de fio, igual vocês fizeram com a pasta de hidróxido de cálcio, aquela consistência de fio é o que a gente procura aqui também no Sealer 26, tá? O seu tempo de presa é de 40 horas, tá? A sua composição é de resina epóxica, que é o que vai dar as propriedades físicas de adesividade, radiopacidade, selamento, escoamento, baixa solubilidade, e o hidróxido de cálcio, que é o que vai dar as propriedades biológicas de biocompatibilidade, antimicrobiano e que vai estimular o processo de reparo. Então, assim, como eu falei anteriormente, nós utilizávamos o Sealer 26 e agora o nosso cimento de escolha é o H+, também da Dentsply, que nada mais é do que uma nova versão do Sealer 26, tá?
como eu falei para vocês, o H+, ele não é a base de hidróxido de cálcio, igual ao Sealer 26, tá? Então, eles não são iguais, tá? Que o Sealer 26 era o carro-chefe aí da Dentsply, então eles fizeram uma nova versão aí de cimento obturador, que é o H+, tá? Que no nosso modo de ver aí é muito mais fácil manipulação, suas propriedades físicas e biológicas são muito melhores. Então a gente vai falar mais dele a seguir aí, tá? E nos Estados Unidos, o Top Seal também é nada mais do que o H+, tá? Só que americano, como sempre, é diferente, tá? Eles colocaram uma nova nomenclatura, tá? De Top Seal, mas nada mais é do que o H+, tá? Só que numa forma, num nome diferente, aí numa nomenclatura diferente, que a gente só encontra aí nos Estados Unidos, tá? Não é comercializado aqui no Brasil, tá? Então, o Sealer 26, que era o nosso de escolha, não é mais, tá? Ele é um bom cimento obturador, tá? Não deixou de ser, mas ficou um pouquinho aí ultrapassado. O Top Seal, que não é comercializado aqui no Brasil, tá? Então também está descartado. E o H+, que é o nosso novo cimento obturador aí, a nossa nova escolha, o que é preconizado na Unirp, tá? Então a única coisa que eu quero que fique bem claro, tá? Que nós falamos do Sealer 26, a gente achou aí de extrema importância e citar, tá? Porque nós utilizávamos até 6 meses atrás. Então, se você perguntar nas outras turmas, eles utilizaram o Sealer 26, tá? Como eu falei, não deixa de ser um bom material, um bom cimento obturador, mas hoje, com as atualidades, as modificações aí, nós resolvemos estar mudando sempre para melhor, né? Buscando sempre o melhor aí para vocês. Então hoje a nossa escolha e o cimento endodôntico que é padronizado na Unirp é o H+ da Dentsply, certo? O H+, ele é comercializado de duas formas. A sua forma de apresentação é em duas pastas, como eu falei, denominadas de A e B, tá certo? Ou nada mais é do que uma pasta base e uma catalisadora, mas nós vamos falar aí a composição dessas pastas aí no slide a seguir, tá? Vem aí num, num conteúdo aí de peso de mais ou menos 15 gramas, tá? Parece pouco, mas é bastante. Dá para, sabendo utilizar aí na proporção correta, dá para vários tratamentos endodônticos, tá? E vem esse bloquinho de mistura aí, que facilita aí a espatulação e para vocês estarem inserindo aí no canal radicular. Não precisa decorar, tá? É só para vocês saberem aí a pasta A e a pasta B, do que elas são compostas, tá? Mas o que precisa ser destacado aí, que a pasta A tem dois tipos de resina epóxica, tá? O bisfenol A e o bisfenol F, tá? O tungstato de cálcio é o seu radiopacificador, pigmento é o que dá a coloração. Na pasta B aí também tem o tungstato de cálcio aí, que dá a sua radiopacidade,
e o óxido de zircônio aí, que tem boa propriedade biológica aí, tá certo? Como características, é de fácil manipulação, tá? Acho que provavelmente vocês já manipularam aquele cimento de hidróxido de cálcio na dentística, tá? É praticamente igual, tá certo? Então, assim, é muito fácil de manipular. Propriedades, todas as propriedades físicas e biológicas aí satisfatórias, tá? Adesividade, baixa solubilidade, biocompatível, antimicrobiano, radiopacidade, bom escoamento, tá? Então é um excelente aí. Hoje, na minha opinião, aí em vários estudos de cimentos endodônticos, depois do biocerâmico é o H+, o cimento aí que é top, tá? E como eu falei, tem um custo aí 3, 4 vezes mais baixo que o biocerâmico, tá certo? Até porque, só por curiosidade, aquela bisnaguinha, aquela seringa do biocerâmico vem meia grama, tá? Então, se vocês acham que o H+ aí de 15 gramas é pouco, imagine meia grama, tá? Custando aí 3, 4 vezes mais. Então, por isso que é inviável aí estar utilizando o biocerâmico, tá? Mas voltando aqui no H+, a sua proporção é de 1:1, tá? Um, uma de pasta A e de pasta B, tá? No mesmo comprimento ali, na mesma proporção. E o tempo de presa é mais ou menos 24 horas, tá certo? Também, como no Sealer 26, como na pasta de hidróxido de cálcio, nós vamos manipular, espatular esse H+ e deixá-lo aí, como na foto, na consistência de fio também, tá certo? Então, assim, fazendo a proporção correta, espatulando aí de maneira correta, nós devemos deixar aí esse cimento aí, o H+, nessa proporção de fio aí, igual na foto, tá? Aí sim ele está pronto aí para ser utilizado aí na técnica de obturação. Como eu falei para vocês aí anteriormente, que nada foi nós que falamos, nós que achamos, tudo é baseado em estudos, em artigos científicos, tá? Nesse primeiro artigo aí, comparando aí o, o H+ com o cimento biocerâmico, tá? Então, assim, como eu falei, ele depois do biocerâmico, ele é o top de linha hoje, também de cimento obturador. Então, por isso da nossa escolha e da nossa mudança, tá certo? Nesse artigo aí do lado direito, mostrando aí as qualidades das propriedades físicas e biológicas do H+, de estudo in vitro, que é em laboratório, tá? Essa tabelinha aí mostrando nível de escoamento, de propriedade física bem alta aí do H+, ó. Vocês podem notar aí que o H+ foi maior que o Sealer 26, tá certo? Nessa outra tabela aí mostrando aí nível de radiopacidade, onde também o H+ tem um nível aí satisfatório aí bem acima da média dos outros cimentos, tá? E embaixo aí nesse gráfico aí também mostrando aí o nível aí de adesividade aí do H+ em relação a outros cimentos, tá certo? Então só para mostrar aí para vocês que nada é da nossa cabeça, nada é porque um gosta mais que o outro, nada, tudo é baseado aí em artigos científicos,
Então por isso que nós mudamos aí do Sealer 26 pro H Plus, tá? Na minha opinião aí foi um salto aí extraordinário aí, porque o H Plus hoje é o top de linha aí, tirando o biocerâmico, tá? Volto a repetir, tá? É o que eu uso no meu consultório, eu tenho o H Plus e o biocerâmico, que a maioria dos endodontistas tem. Então, assim, é um cimento aí top de linha, tá certo? Dúvidas por enquanto, depois vocês vão mandando aí pra gente no mural aí, a gente vai tirando aí qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem aí em relação a toda essa primeira parte aí, tá? Eu vou finalizar ainda, não acabou essa primeira parte, tá? Mas toda essa primeira parte aí da aula de hoje, dos cimentos, objetivos, tá? Depois vocês mandam pra gente aí no mural. E agora, para finalizar, nós vamos falar sobre um momento ideal para que a gente possa estar. Momento ideal não, que o dente ali, o tratamento endodôntico esteja pronto para que esse paciente aí, esse tratamento possa ser realizado aí a obturação desse canal radicular aí, esse tratamento endodôntico aí possa ser finalizado. A gente segue alguns critérios para a gente estar considerando esse momento ideal aí, esse dente aí está apto a ser finalizado, a estar recebendo aí essa obturação do canal radicular. Se primeiramente falando aí do momento ideal da obturação, a condição clínica do paciente, tá? Se esse paciente aí está apto a a gente finalizar o tratamento endodôntico dele, né? Falando em condição clínica, se ele não apresenta nenhum tipo de, de sintoma de febre, resfriado, de gripe, onde essa imunidade desse paciente vai estar baixa, entendeu? Que pode prejudicar aí no processo de reparo. E se esse paciente aí, outro exemplo aí, consiga aí ficar aí um determinado tempo aí com a boca aberta aí para que a gente possa fazer aí todas as etapas aí da obturação dos canais radiculares aí e ele concluir esse tratamento aí. Então, basicamente aí é ter uma condição clínica favorável do paciente, tá? Para que a gente possa estar fazendo a conclusão aí do tratamento, a obturação dos canais radiculares. Se ele apresentar qualquer tipo de condição desfavorável, a gente coloca aí um curativo de demora aí e posteriormente em uma outra sessão aí a gente faz a finalização do tratamento endodôntico, tá certo? Posteriormente aí o canal radicular tem que estar completamente biomecanizado, né? Não adianta você ter feito só a técnica de crown down e não ter feito o preparo do terço apical com as Prodesign manual, tá certo? Você tem que ter feito aí todo o preparo biomecânico para que esse dente aí, esse tratamento endodôntico aí possa ser finalizado. Uma terceira condição clínica aí que para que esse dente aí seja finalizado, seja obturado endodonticamente aí, é que esse canal radicular aí apresenta sem odor e sem dor, tá certo?
No laboratório é praticamente impossível vocês estarem tendo essa percepção aí de odor e dor, tá certo? Mas clinicamente aí vai ser bem mais fácil aí essa percepção aí, tá? É bem característico aí de quando você está realizando o tratamento endodôntico ali, você sentir esse odor, se caso o dente apresentar, tá certo? E também ali, quando você estiver realizando o tratamento ou entre sessões, o paciente apresentar algum tipo de sintomatologia, você isso te impossibilita aí de estar fazendo a finalização desse tratamento. Então, para nessa terceira condição aí, zero de odor e zero de dor aí, sem nenhum tipo de sintomatologia, tá certo? A quarta e última condição aí para que a gente possa, para que esse dente aí, esse tratamento endodôntico pode ser finalizado aí, é que esse canal radicular tem que estar totalmente seco, tá? Pós protocolo Easy Clean, tá? No caso da imagem, vocês veem uma cânula metálica introduzida dentro do canal radicular, mas no caso de vocês aí, vocês vão estar utilizando aquela ponteirinha azul, tá? Bem fininha, introduz dentro do canal aí, remove todo aquele maior excesso aí do líquido que tenha dentro do canal radicular, para posteriormente aí a gente estar utilizando cones de papel, tá? Eu vou falar bem na segunda parte desses cones de papel, tá certo? Que juntamente aí a ponteirinha azul ela vai aspirar a maior parte do líquido, tá? E o cone de papel ele vai dar aquela secagem final ali para que a gente pode estar deixando o canal totalmente seco, tá? Esses cones de papel ele tem o mesmo tip e taper das limas memória de diâmetro cirúrgico, tá? Das ProDesign manual. Então tem cone de papel 2506, 3505 e 4005, tá? Então isso vai facilitar muito a secagem do canal, tá certo? Sempre trabalhando no comprimento real de trabalho, tá certo? E normalmente aí de 3, na média, né, pode ser mais, pode ser menos, de 3 a 4 cones aí de papel são suficientes para a gente deixar o canal totalmente seco, tá certo? E duas situações aí que não podem ocorrer aí quando a gente for introduzir o cone de papel no, no canal radicular para fazer essa secagem, é ele voltar com a ponta umedecida ou amarelada, tá? É que isso é, faz com que a gente não consiga a secagem ali, pode ter algum tipo de secreção ali, então não dá para fazer a finalização, a obturação do canal radicular, ou este mesmo cone de papel ele volta com sangramento, tá certo? A gente pode ter lesado o tecido, pode ter ultrapassado o CRT, lesionado o coto pulpar. Então, assim, essas duas situações aí, nós não vamos estar fazendo a obturação do canal radicular, o que impossibilita a secagem do canal, tá certo? Então, são situações aí que ocorrem, não com muita frequência, né? O canal ele tem que estar totalmente seco. A hora que você introduzir o cone de papel, na primeira vez ele volta ali umedecido, na segunda um pouquinho menos, na terceira ele já volta totalmente seco, tá? Ou talvez na quarta, como eu falei, de 3 a 4 vezes, tá certo? No videozinho que a gente vai passar na segunda parte da aula, vai ficar bem claro isso para vocês, tá certo? Então, assim, o cone de papel ele não pode estar apresentando nem
esse, essa pontinha aí, ou até mais aí do cone de papel, ela umedecida ou amarelada, que dá a entender algum tipo de secreção ali, e ou ela com sangramento também, que nós podemos ter lesionado algum tipo de tecido ali, como por exemplo o coto pulpar. Então essas duas situações aí, nós não vamos poder estar fazendo a finalização, a obturação dos canais radiculares, tá certo? Bom, pessoal, vamos finalizando aí. Como eu falei no comecinho da aula, vocês fizeram aí todas as etapas aí, todas as fases do tratamento endodôntico, abertura coronária, preparo biomecânico, a desinfecção dos canais, curativo de demora. E hoje o nosso intuito aí foi passar nessa primeira parte aí, a finalização desse tratamento endodôntico, que é a obturação dos canais radiculares, tá certo? É, Como eu falei no começo, nós vamos estar disponível no mural aí para tirar qualquer tipo de dúvida, e especificamente na segunda parte da aula, que provavelmente nós vamos passar na semana que vem, é, em forma de vídeo, nós vamos estar falando sobre a técnica que nós preconizamos na UNIRP, é, na obturação dos canais radiculares, tá certo? Essas são as referências aí da aula, tá? São 2 livros aí que vocês podem estar encontrando na biblioteca, onde a gente tirou várias coisas aí da aula, tá certo? Do lado esquerdo, esse livro colorido aí é um livro mais básico aí para vocês aí que estão começando, de fácil leitura, um ótimo livro, tá? E o da direita também é um livro um pouquinho mais avançado, tá? Mas também é um livro bem fácil de ler, tá? É dos meus professores de mestrado, então sou meio suspeito de falar aí, mas é um livro show de bola, tá certo? Muito obrigado, bom dia para vocês aí, e o que precisar pode chamar a gente aí. Obrigado.